Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar os 5 melhores e mais seguros fundos imobiliários de base 10 para você investir. Isso na minha opinião. Porém, vale enfatizar que ao falar que são seguros, isso não quer dizer, pessoal, que esses ativos não tenham riscos. Sabemos que fundos imobiliários são da renda variável. Esse tipo de investimento tem os seus riscos, como por exemplo, pode ocorrer a desvalorização dos ativos. Porém, esses fundos imobiliários que eu vou mencionar aqui, eles têm características que fazem com que eles tenham uma certa medida de segurança. Como vocês verão, são ativos que têm relativamente boas gestoras, têm alto valor patrimonial, excelente liquidez média diária, bom número de cotistas, um bom caixa disponível para poder fazer futuros investimentos. Então essas são características que, juntamente com outras, fazem com que esses fundos sejam relativamente seguros para se poder investir. Atualmente temos muitas opções de fundos imobiliários de base 10, porém nem todos eles são bons investimentos para se fazer. Por isso que eu decidi aqui selecionar os que são, pelo menos na minha opinião, os 5 melhores para se poder investir. Porém, isso não quer dizer que eu sou o dono da razão e que você vai sair investindo nesses ativos sem antes procurar estudar, se aprofundar sobre cada um deles. Isso daqui não é recomendação de compra, então cabe a você procurar se aprofundar se algum deles lhe interessar. Tem vídeos aqui no canal sobre cada um deles, então vocês podem assistir tanto dos vídeos aqui do canal como de outros canais que falam também sobre fundos imobiliários. Como eu sempre falo, procure conhecer o ativo antes de investir. Não invista o seu dinheiro em algo que você não conheça. Então, o que foi que eu fiz, pessoal? Eu peguei aqui alguns indicadores de cada um desses ativos, coloquei aqui nessa tabela e eu vou começar a preencher cada um aqui com seu ticket e com sua gestora para que vocês possam saber quais fundos são esses que eu estarei mostrando aqui. Eu vou começar do último até o primeiro, beleza? Na quinta posição, pessoal, ficou 2 fundos empatados, o VGHF11 e o VG11, que são da mesma gestora. Por qual motivo foi que eu coloquei eles aqui na quinta posição? Vocês podem notar que eles têm valores muito parecidos com respeito ao seu patrimônio, à sua liquidez, ao seu caixa, ao seu número de cotistas e além da maneira que esses 2 fundos investem, são maneiras similares. O VGHF11 ele é um fundo hedge fund. Então, ele pode investir de maneiras diferentes. Atualmente, ele tem 5 tipos de investimento: em CRIs, em outros fundos imobiliários, em FITICs, em ações e em SPE. Então, essas são as maneiras que o VGHF11 atualmente ele investe. Já o VG11, ele só investe de uma maneira, ele só investe em CRIs. E as taxas desses investimentos que ele faz em CRI, então essa maneira de investir que é a principal diferença atualmente entre esses 2 fundos. Porém, todo o restante, vocês vão ver que são bastante similares. Lembrando que o VGHF11, seu principal investimento são em CRIs. Atualmente ele tem ali 65% de todo o seu patrimônio investido nesse tipo de ativo. E as taxas desses CRIs são muito similares, tanto os que estão indexados ao índice CDI ou ao índice IPCA. Eles não são ativos considerados seguros, porém também não são ativos considerados arriscados. Eles são aqueles ativos que trazem uma boa rentabilidade com uma certa medida de segurança. Falando sobre alguns indicadores desses 2 fundos, no momento o VGHF11 ele tem um patrimônio aqui de 865 milhões de reais, uma liquidez média diária de 2,8 milhões, seu dividend yield está de 13,73%, está sendo negociado 1% mais caro do que seria o seu preço justo, já que seu preço ao PVP está de 1,01. Ele tem aqui um caixa de 27 milhões disponível para poder fazer futuros investimentos. Seu preço atual é os R$ 9,32. Ele tem aqui mais de 320 mil cotistas. Já o VG11 ele tem um patrimônio aqui de 994 milhões de reais, uma liquidez média diária de 3,4 milhões, um dividend yield de 15,10%, seu preço sobre VP está de 1,02, então está 2% mais caro do que seria o seu preço justo. Tem um caixa aqui de 78 milhões de reais, está sendo negociado a R$ 9,80 e tem atualmente um pouco mais de 226 mil cotistas. O fundo imobiliário que ficou na posição número 4, pessoal, é o CPTS11. A sua gestora atualmente é a Capitânia. O CPTS11 ele é um fundo de papel, então seu principal investimento são em CRIs, porém ele também investe um pouquinho na renda fixa e em outros fundos imobiliários.
Ele é um fundo que já faz um bom tempo de existência. Ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores lá no ano de 2004, então já passou aí por várias fases boas e ruins. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de 2,8 bilhões de reais, uma liquidez média diária muito boa, superior a 7,1 milhões de reais. Seu dividend yield está aqui na faixa dos 11%, seu P sobre PVP está na faixa do 0,90%, então ele está com 10% de desconto para o que seria o seu preço justo. Atualmente ele tem um caixa muito pequeno de 1,1 milhões de reais. Seu preço atual é os R$ 7,96. Então, entre esses daqui na lista, ele é o que atualmente tem o menor preço para se poder investir e conta aqui com aproximadamente 243 mil cotistas. O CPTS-11 ele é um bom ativo para se investir. Nesse último mês ele acabou assim pagando um dividendo um pouquinho menor do que a expectativa. Foi por causa de uma alavancagem que a gestão ela fez, porém, acredito eu que nos próximos meses isso vai conseguir se resolver e o fundo ele voltará a entregar bons rendimentos. De um modo geral, a sua gestão, a Capitânia, tem feito um bom trabalho no decorrer desses anos, então eu acredito sim que o fundo ele vai se recuperar, aumentando assim a sua valorização e os dividendos também que ele tem pago aos seus cotistas. O fundo que ficou na posição número 3, pessoal, é o BTCI11. Ele é gerido aqui pelo BTG Pactual. Atualmente tem um patrimônio aqui superior a 1 bilhão de reais. Esse fundo BTCI11, ele é o fundo mais antigo entre esses aqui que eu estou mostrando. Ele teve início lá no ano de 2008, então isso é muito positivo porque mostra que ele já passou por várias fases boas e ruins no decorrer desse período aí que está sendo negociado. Ele continua como um fundo imobiliário muito sólido, então isso traz uma certa medida de segurança para quem investe ou para quem quer investir nesse fundo. Podemos ver aqui que ele tem uma liquidez média diária muito boa, superior a 2 milhões de reais. Seu dividend yield está de 12,68%, seu P sobre PVP está de 0,97%, então ele está com desconto aí de 3%. Tem um caixa atualmente aqui de 27 milhões, seu preço é os R$ 9,75, ele tem um pouco mais de 123 mil cotistas. Lembrando que o BTCI11 também é um fundo de papel, porém ele também investe uma parte do seu patrimônio em outros fundos imobiliários. Então, os principais investimentos dele atualmente são em CRIs, porém, ele também separa uma parte ali do patrimônio dele de aproximadamente 83 milhões de reais para também investir em outros fundos imobiliários. Como eu falei no início do vídeo, se algum desses fundos lhe interessar, procure estudar um pouquinho melhor sobre eles, dê o relatório gerencial, considerar ali cada ponto. Como eu também falei, tem vídeos aqui no canal, então vale a pena aí você assistir cada um desses vídeos para que você possa assim fazer uma boa escolha. O fundo que ficou na segunda posição, pessoal, é o MXRF11, que tem como sua gestora a XP Vista. Ela não é considerada uma boa gestora por alguns investidores, porém o fundo em si, o MXRF11, é um bom fundo que pelo menos ela tem feito um bom trabalho nesse fundo. O MXRF11 também é um dos fundos mais antigos que atualmente é negociado na Bolsa de Valores. Ele teve início lá no ano de 2012, então faz mais de 10 anos de existência. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 2,5 bilhões de reais, é um dos fundos imobiliários de base 10 maiores que existe, só ficou atrás aqui do CPTS-11. Ele tem uma liquidez média diária de 8,3 milhões, então atualmente ele é o que tem a maior liquidez média diária. Seu dividend yield está aqui de 12,36%, seu P sobre PVP está de 1,09%. Então no momento o MXRF11 está 9% mais caro do que seria o seu preço justo. Então por ser um fundo de papel, esse não seria o melhor momento para investir no MXRF11, já que não é aconselhável você comprar fundos imobiliários de papel acima do seu preço justo. Então, se o MXRF11 lhe interessar, tenha um pouquinho de paciência, espere aí o preço cair para próximo ali dos R$ 10, que ficará assim no seu preço justo. Atualmente ele tem um caixa aqui de 65 milhões de reais, seu preço atual é os R$ 10,84 e ele tem aqui 977 mil cotistas. Então ele está chegando próximo aqui de 1 milhão de cotistas. Provavelmente vai ser o primeiro fundo a conseguir atingir esse patamar, o que mostra assim que os investidores confiam nesse fundo imobiliário. E em primeiro lugar, pessoal, temos o fundo imobiliário KNSC11. Lembrando que faz pouco tempo que ocorreu um desdobramento dele e que ele virou assim um fundo de base 10. Sua gestora é a Kinea
pelo menos para mim, é a melhor gestora de fundos imobiliários que atualmente existe. Ele tem um patrimônio aqui de 1,2 bilhões de reais. Lembrando que o KNSC11 ele é um fundo de papel, então todos esses fundos aqui são de papel. E diferente dos outros fundos que eu mencionei, praticamente todo o seu patrimônio está investido apenas em CRIs, que estão indexadas ao índice CDI e ao índice IPCA. Ele tem uma liquidez média diária aqui muito boa de 2,6 milhões de reais, um dividend yield de 11,80%, está sendo negociado exatamente no seu preço justo, tem um caixa aqui de 41 milhões de reais, seu preço atual é os R$ 8,90, então tem um preço bastante acessível, e tem aqui um pouco mais de 107 mil cotistas. Então, pessoal, esses são os 5 ou 6 fundos imobiliários que, pelo menos na minha visão, são os melhores fundos imobiliários de base 10 para se poder investir no momento. Como vocês podem notar, tem alto patrimônio, boa liquidez média diária, tem pagado bons rendimentos aos seus cotistas, tem um bom caixa para poder fazer futuros investimentos, tem preço bastante acessível, exceto aí o MXRF11 que está sendo negociado acima do seu preço justo, e tem também um bom número de cotistas. E as suas gestoras, de modo geral, são entre boas a medianas. A que mais deixa a desejar, pelo menos na minha opinião, é a XP Vista, mas pelo menos no MXRF11 ela tem conseguido assim fazer um bom trabalho, no decorrer desse tempo. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião. Você tiraria algum desses fundos que eu mencionei e colocaria outro? Ou você acha que esses realmente são os melhores fundos imobiliários de base 10 para se investir no momento? Deixe aí nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião. Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou aí, deixe seu like como uma maneira de apoio. Beleza? E até a próxima.